Salve Nação Santista, sou o Felipe Hipólito, estamos começando mais um episódio do podcast do Peixão para falar bastante aí dessa situação do Santos em relação ao treinador, né? Como que vai ficar com a provável saída do Cuca, quem que deve chegar, qual é um perfil interessante, falar um pouquinho desse final aí do trabalho do Cuca também, e também falar um pouco aí do brasileiro, o restante que o Santos tem aí para enfrentar e buscar essa vaga, ao menos para a pré-Libertadores, né? Comigo aqui sempre os parceiros aqui, Longo e também o Matheus. Fala, Longo, tudo bom? Fala, Felipe, Matheus, tudo tranquilo? É sempre um prazer estar aqui com vocês para a gente falar um pouco de Santos nesse fim de temporada até certo ponto bem melancólico. É isso aí. E aí, Matheus? Fala, Felipe, fala, Longo, um abraço para a torcida santista. Vamos falar aí da busca pelo treinador do Santos, né? O novo treinador, já que o Cuca está de saída, que é a notícia da semana aí no Noticiário Santista. Vamos lá, então. Bom, várias notícias, né, dando conta aí de que o Cuca praticamente, né, está encerrando a sua terceira passagem pelo Santos, iniciada aí no ano passado, né, antes do início do Brasileiro. E, enfim, já meio que deu a entender para a diretoria e até as próprias entrevistas do Cuca, não sei se vocês concordam, mas para mim já deram a entender que ele realmente está de saída. A chance dele sair é muito maior que a chance dele permanecer. E aí já começa, né? O Santos começa já a estudar o mercado, faz algumas procuras, né? A notícia da Gazeta Esportiva desta segunda-feira, da última segunda-feira aí, dando conta que o Santos já fez o contato, por exemplo, com o Thiago Nunes, né? Que aguarda uma contraproposta salarial. E, enfim, já é público, o próprio Crespo admitiu isso, né, que houve uma conversa também com o Crespo, com o técnico do ex-técnico, né, agora já saiu do Defensa e Justiça. E, bom, primeiro eu queria que vocês falassem um pouquinho desse final do trabalho do Cuca, como que vocês avaliam esse trabalho do Cuca, né, e como que vocês entendem que o Santos tem que buscar esse novo técnico, qual seria um perfil adequado. O Santos já divulgou mas está na matéria, por exemplo, do Musetti, né, da segunda-feira, e de algumas matérias anteriores, que o perfil é de um técnico ofensivo, que usa bastante a base, e com uma realidade salarial, né, de acordo com um salário de acordo com a realidade do clube, né. Mas vamos lá, queria começar aí com o Longo. O que você pensa desse final do trabalho do Cuca, do trabalho do Cuca como um todo, se quiser dar um pitaco também, e desse novo treinador, qual o perfil que você acha que seria interessante? Você acha que o Santos está no rumo certo? Fala um pouquinho, Longo. O Cuca, ele fez um trabalho bom no Santos, principalmente em questão de blindar o elenco, em questão de não deixar os problemas extracampo atrapalharem no rendimento do time. Os jogadores gostam do Cuca, tem essa relação meio paizão, meio família. Então, mas eu acho que assim, chegou o fim do ciclo do Cuca no Santos. Eu não vejo clima, eu não vejo como o Cuca pode motivar os jogadores para uma sequência de trabalho depois da final da Libertadores, uma final em que, para mim, o Cuca praticamente jogou fora o bom trabalho dele, porque foi uma sucessão de erros em um único dia que custaram o título do Santos. A eliminação do Palmeiras pro Tigres no Mundial de Clubes, acho que deixou até um gosto mais amargo no torcedor do Santos, de que o resultado da final da Libertadores poderia ter sido diferente se a estratégia tivesse sido diferente, se o Santos não abdicasse tanto do seu estilo de jogo, da sua filosofia, do seu DNA. Uhum. Então, eu não vejo continuidade no trabalho do Cuca. Eu acho que chegou ao fim. Eu acho que o Cuca já já fez o suficiente, até mais do que ele poderia fazer. Foi um ano muito bom, mas é aquele clima de fim de ciclo e é um clima melancólico que acomete o time até mesmo no Campeonato Brasileiro. Quem assiste aos jogos do Santos, quem está ali acompanhando diariamente, vê um Santos até certo ponto abatido, vê um Santos que não tem muita estratégia de jogo, que não tem muita criatividade. Então, o ano de 2021 promete ser ainda mais desafiador do que 2020 para o Santos. Por quê? O Santos continua sem poder contratar, o Santos continua tendo que conter gastos,
com dívidas, com o transfer ban da FIFA ainda em vigor e a possibilidade de vir novas punições. Então, eu acho que 2021 precisa ser um ano de austeridade, precisa ser um ano de contenção de gastos. O Santos não pode pensar de maneira nenhuma em gastar mais do que arrecada, seja com técnico, seja com jogador, se vir a derrubar o transfer ban. O Santos não pode pensar nisso. Por mais que seja um ano que não vá brigar por títulos, precisa ser um ano para arrumar a casa e daqui para frente, daí em 2022, 2023, com o clube mais organizado, você pensar em títulos, pensar em entrar como protagonista nos campeonatos. Dito isso, o perfil do técnico qual que tem que ser? Um técnico que saiba o DNA do Santos, é um DNA ofensivo, é um DNA que não abdica de jogar em momento nenhum. Vai ter que usar muitos garotos da base, não apenas por necessidade, mas por questão de lapidar esses jogadores. Jogadores jovens vão ter oscilação, é natural, e a maturidade só vai ser atingida com o decorrer do tempo, com o decorrer de minutos jogados. Então, eu não faria a loucura, apesar de ser um dos defensores do trabalho do Crespo, eu não faria a loucura de trazer o Crespo, por exemplo, pelo que o GE divulgou nesta segunda-feira, que o Crespo também não. R$1 milhão. Eu acho que os 700 mil que haviam sido informados anteriormente já era uma loucura. Então, o 1 milhão eu nem sento para conversar. Acho que o Crespo seria uma aposta, e para você pagar isso para um técnico que vai ser aposta, para um técnico que não é consolidado, eu acho que não vale a pena correr o risco. Então, para mim, o técnico do Santos tem que se enquadrar dentro da realidade financeira, tem que ter um DNA ofensivo e tem que ter um trabalho de base forte. E aí, Matheus? Sua vez de matar a bola no peito, vamos lá. Então, da questão do trabalho do Cuca, eu achei eu tento dividir o trabalho do Cuca em algumas partes. Quando o Santos foi eliminado para a Ponte Preta, eu acho que todos os santistas tinham medo do Santos ser rebaixado ou do Santos fazer uma campanha ruim no Campeonato Brasileiro. Era um clima muito de desconfiança, tanto que os santistas falavam que o objetivo era 45 pontos, então o Santos no começo do campeonato fazia um ponto ou ganhava um jogo e a torcida falava, faltam tanto pontos para 45. Então, a torcida própria do Santos não acreditava tanto nesse elenco. Eu acho que o Cuca motivou jogadores, como o Longo falou, criou meio que uma família, ele é meio que um paizão. Tem até uma postagem do perfil SFS Peixe, né? E daí eu pergunto se nós deveríamos investir na permanência do Cuca, e o João Paulo responde que sim. Então, o Cuca tem o elenco do Santos na mão, os caras adoram o Cuca, então o Cuca conseguiu aglutinar os jogadores em torno de um objetivo, porque os jogadores não confiavam na diretoria, tinha jogador que saiu para a justiça, caso do Sacha, o Everson. A gente não perdeu mais jogadores na justiça, mas eu acho que corria o risco do Santos perder outros jogadores na justiça, e o Cuca impediu tudo isso. Então eu valorizo o trabalho do Cuca, peso o Felipe tem seus erros, porque se não fosse o Cuca, se fosse outro técnico, o Santos poderia estar numa situação muito ruim, uma situação poderia ter feito uma temporada muito pior. Então eu gosto de valorizar porque ele pegou uma terra arrasada, ele pegou um time sem presidente praticamente, e o Santos conseguiu fazer bons jogos, oscilou na temporada, porque o Santos não tem o melhor elenco do planeta, mas ele conseguiu melhorar os jogadores como o Pituca. O Pituca estava muito mal na época do Jesus, porque a gente criticava aqui no podcast o Pituca. Eu mesmo pedi um determinado momento o Pituca no banco. O Pará cresceu de produção com o Cuca, sabe? Só o Soteldo que não conseguiu voltar no grande nível. O Soteldo oscilou mais a temporada, né? Mas acho que o Cuca conseguiu melhorar muito desses jogadores. O Santos fez uma Libertadores primorosa. Acho que nenhum torcedor do Santos esperava fazer uma Libertadores dessa. Chegou na final. Na final eu discordo um pouco do Longo. Eu acho que ele mudou um pouco o estilo dele, porque o Palmeiras também tem os seus méritos de marcar bem o Santos. Eu acho que 40 graus no Maracanã, aquele calor, fez um pouco de diferença. Num culpo que eu acho que é cruel, foi um jogo igual. Foi um 0x0, estava 0x0 o jogo, ia para prorrogação com um jogo igual. Eu acho que não consigo crucificar o Cuca pela perda do título, porque foi um jogo parelho. O Santos poderia fazer 1x0 com o Veríssimo, ou aquele chute do Pituca, sabe? O Santos poderia ganhar o jogo de 1x0
todo mundo estaria comemorando. Então, eu acho que foi um jogo igual. O Cuca mudou a estratégia, quem faz essa crítica tem razão, o Cuca mudou a estratégia, tentou mais povoar o meio, não permitir que o Palmeiras atacasse tanto que o Palmeiras não criou tantas oportunidades como criou contra o River. Então eu acho que o Cuca mudou a estratégia, mas eu não crucifico ele porque eu não esperava os Santos na final da Libertadores. Daqui a 10 anos eu vou sempre lembrar dos jogos contra o Grêmio e contra o Boca, que eu acho que o Santos fez partidas espetaculares contra o Grêmio e o Boca, foram as melhores partidas do Santos em muito tempo. Eu acho que uma das. Depois da era Neymar, foi as duas apresentações dos Santos, na minha opinião, pelo contexto, pelo time não tão forte, que nem na época do Neymar, pelos adversários que eram muito fortes, pelos desfalques, principalmente contra o Grêmio, que os Santos não tinham o Soteldo e o Pituca. Eu acho que esses dois jogos eu vou lembrar muito, porque foram duas partidas que o Santos jogou muita bola. Então, eu avalia a passagem do Cuca dessa forma. Mas agora, ele teve seus erros, eu acho que insistir no Jean Mota e no Arthur Gomes é um erro, ele poderia tentar outras peças. O Laércio foi uma indicação ruim dele, então eu acho que ele erra em algumas situações de elenco, ele não poderia errar. O Santos também vacilou em alguns jogos do Campeonato Brasileiro que não poderia, mas se fosse uma empresa, o Cuca teria seu contrato renovado, porque o Santos, a meta do Santos, quando ele foi contratado, era manter o time na Série A ou fazer uma campanha digna. E o Santos faz uma campanha digna. O Santos nunca correu risco de rebaixamento, mas caiu bastante no segundo turno. Tem até uma estatística, eu acho que a última vez que eu vi, o Santos era o 14º colocado no segundo turno, então o time caiu no segundo turno, ele acabou priorizando a Libertadores. Mas mesmo com titulares, o Santos também fez partidas ruins no segundo turno, então teve uma queda, ele não parece mais animado para trabalhar mesmo, essa crítica eu concordo. O Santos fez uma partida pífia contra o Atlético Goianiense, então quem critica esse jogo tem razão. Mas no contexto geral, acho que o trabalho do Cuca foi muito bom e salvou o Santos de um ano pior, porque se o Santos contar com o técnico que não tem a experiência e o poder de aglutinar pessoas que o Cuca conseguiu com esse elenco, eu acho que o Santos poderia ter maus lençóis, porque com a diretoria que o Santos tinha nas mãos de José Carlos Pérez, o panorama era do Santos ter uma temporada muito pior. Então eu acho que tem essas duas partes, na minha opinião, e na análise geral o trabalho do Cuca foi bom, e que ele teve alguns erros durante a temporada, de escalação, de indicação do Laércio, que prejudicam, né, o trabalho dele. E uma coisa que eu acho que se o Cuca já não vai ficar e se o Santos acertar com um novo técnico, eu tenho a opinião que o Cuca poderia sair, já não tem mais time para ficar, só tem mais 4 jogos, poderiam ter que assumir, porque a gente vai ter uma temporada seguida da outra, então não vai ter pré-temporada. Então nesses jogos ele poderia avaliar jogador, ver quem não presta, quem serve. Por mais que a gente está brigando por uma pré-Libertadores, eu acho que poderia sim ter um novo técnico já no lugar do Cuca, que não vai ficar, que já deve ter propostas de outros times. Comenta-se sobre Atlético Mineiro, Grêmio, né? O Atlético Mineiro e o Grêmio são duas equipes que o Cuca pode assumir. Se o Santos assinar com um novo treinador, a gente conhece o Cuca vai ficar arrumando crítica para a diretoria, vai ficar incomodado que já tem outro técnico já assinado. A gente conhece o Cuca, que o Cuca gosta de arrumar uma confusão. Eu acho que fica um bom técnico, mas ele arruma confusão. Se o Santos assinar com um novo treinador, pode criar um clima ali no CT e Pelé que eu não acho favorável. Por mim, podia ficar o Cuca lá e com o técnico assinado, mas eu creio que o estilo do Cuca, ele gosta de arrumar polêmica. Até saiu agora, estão comentando que o Cuca não gostou do Santos ir atrás do Thiago Nunes, que a gente vai comentar aqui. Então eu acho que se o Santos assinar com um novo treinador já antes do fim do Brasileiro, eu trocaria o técnico, porque eu acho que vai ficar um clima meio que muito ruim no CT e Pelé e vai atrapalhar a equipe. Por mais que o Cuca tenha esse poder de aglutinar pessoas, talvez atrapalhe esse fim de campeonato. E o Santos, também para terminar, porque o trabalho do Cuca foi bom para os dois lados, né? Que o Cuca se ergueu no mercado e o Santos evitou uma tragédia que seria brigar contra o rebaixamento. Então poderia ser de bem para as duas partes, fazer um agradecimento, ele sai e vida que segue. Eu acho que seria bom para os dois lados se o Cuca e o Santos terminassem o ciclo já nessa semana e tentassem encaminhar com a contratação de algum técnico. Bom, eu sei que boa parte da torcida tinha mesmo esse receio, né, em relação ao rebaixamento. Eu lembro que a gente fez um podcast aqui, eu comentei que eu não tinha esse receio em relação ao rebaixamento, né? Mas o trabalho de Gesualdo, vocês lembram bem, assim, que eu
desde aquele jogo contra o Ituano, eu já fiquei com os 2 pés atrás em relação ao Gesualdo Ferreira, né? Realmente um trabalho muito ruim, um dos piores trabalhos, né, de técnico. Ele realmente é um gentleman, um cara que respeitou muito a camisa do Santos, inclusive antes da final ele desejou, né, que o Santos conseguisse aí o título, né, nas redes sociais aí. Então o Gesualdo Ferreira, um cara com muito, assim, tem muito respeito pela carreira dele. Entendi até que ele poderia fazer um bom trabalho, mas acho que faltou ao Santos realmente colher referência. Tudo aquilo que a gente discutiu no começo do, né, lá em 2020, quando ele estava prestes a ser demitido, né? Enfim, então eu não tinha esse receio em relação ao rebaixamento, porque o Santos sempre tem meninos, né? Tem uma camisa muito pesada que acaba ajudando alguns jogadores a render mais. Muitos times acabam enfrentando o Santos e sentem um pouco essa questão da camisa, então isso acaba ajudando o Santos a fazer pontos também, né? Então eu nunca tive esse receio. O Santos tem alguns diferenciais, é até por isso que eu entendo que o Santos nunca caiu, porque justamente por ter, né, esses diferenciais, a molecada, né, os meninos de talento, essa questão da camisa também, isso ajuda muito, né? Então realmente para o Santos ter uma situação assim de perigar, precisa ter muita coisa mal feita, ou os próprios jogadores de alguma forma entregarem os jogos, algo nesse sentido, né? Eu não via isso, via o Santos com jogadores de talento como Marinho, Soteldo, e além desses, né, desses todo esse diferencial que eu acho que eu vejo como histórico no Santos, né, que é a base e tudo mais. Então eu não tinha esse receio em relação a lutar contra o rebaixamento. Tinha mais um receio até pelo começo, em que o Santos lutou com muitos erros de arbitragem ali, né? Foram vários jogos seguidos em que o Santos foi prejudicado, por exemplo, pelo VAR. Vocês devem se lembrar daquela sequência, né? Flamengo, depois teve Vasco, Goiás, aí o Santos acabou vencendo Goiás, mas o Inter lá, né? Então eu tinha mais esse receio em relação ao Santos, de repente, ser assim, tão prejudicado por arbitragem e a ponto de ficar mais lá embaixo, do que um receio pelo time, ou mesmo com toda a crise da diretoria, eu entendia que esses diferenciais aí segurariam o Santos pelo menos na primeira divisão. O Santos não teria esse risco. Até porque eu vejo que o Santos tem jogadores que muitos santistas acabam até torcendo o nariz às vezes, não confiando tanto assim, mas na minha visão, né, Marinho e Soteldo, por exemplo, são os 2 melhores pontos do futebol brasileiro, né? E com uma certa folga, por exemplo. E outros jogadores que o Santos tinha, inclusive, para disputar o brasileiro, o próprio Veríssimo, que é muito bom zagueiro, né? O Luan Pérez e tudo mais. Então, esse receio eu não tinha. Agora, fato é, uma coisa que eu sempre elogiei do Cuca, né? Vocês devem se lembrar, é a questão da blindagem do elenco, né? Porque é fato que se você não blindasse o elenco naquele momento, o Santos poderia, sim, ter um ano mais complicado, ter, de repente, mais jogadores aí tentando sair na justiça. Na verdade, o Sacha e o Everson, eles não conseguiram sair na justiça, né? Mas eles tentaram, teve toda aquela situação, acabaram saindo. Então, às vezes, o cara não consegue sair na justiça, mas o clube se vê meio que obrigado a negociar o jogador, a trocar. Foi a situação dos dois. Então, o Santos poderia ter mais problemas e o próprio desempenho dos atletas poderia ser afetado também, né? Se não houvesse uma blindagem, eles não ficassem só focados em jogar e deixassem as questões administrativas para a diretoria. Então o Cuca, para mim, o principal mérito dele foi esse, e o trabalho na Libertadores. Para mim, o destaque do Cuca foi o trabalho feito na Libertadores. Eu acho que ele, até a semifinal, a final é um capítulo à parte, eu vou falar um pouquinho também, mas até a semifinal ele foi muito bem, estudou muito bem os adversários, o Santos fez ótimas partidas, né? Contra o Grêmio, mereceu vencer lá, na minha visão, até porque na minha visão não foi pênalti aquele lance no final, né? Como vocês sabem, contra o Boca mereceu vencer lá, foi bastante prejudicado novamente, porque houve um pênalti claro que não foi dado em cima do Marinho. E na Vila Belmiro, o Santos realmente passou o carro, né? No Grêmio. Na LDU também o jogo da ida foi muito bom, com uma estratégia montada pelo Cuca, o Marcelo Fernandes na época aplicou, porque o Cuca estava ainda se recuperando da Covid, né? Então assim, o trabalho do Cuca na Libertadores ele foi fantástico. E é isso que faz o meu coração santista doer um pouco mais também. Por tudo que o elenco fez, né? Toda a vontade, o respeito à camisa que demonstrou, né? A qualidade que também, né? Porque muitas pessoas podem olhar de repente de fora e pensar, né? Como as pessoas que têm uma visão às vezes errada sobre o elenco do Santos, que não conhecem muito,
podem pensar que o Santos teve vontade. Não foi só vontade, não foi só determinação. Teve técnica também. O Marinho fez partidas exuberantes, né? A partida do Soteldo contra o Boca, no jogo da volta, ele foi muito bem também. Outros jogadores, né? O próprio Lucas Braga, com um papel mais tático ali, mas, sabe, fez jogadas muito interessantes. O próprio Pituca, né, que o Cuca tem sim um mérito, porque o Pituca ele rendeu bem como primeiro volante, e depois rendendo bem até quase como um meia ali, né? Ele também rendeu bem, então o Cuca teve esse mérito de fato, que o Pituca a gente sempre, eu particularmente, sempre vi ele dessa forma, que ele rendia melhor como primeiro volante. Como meia, ele, principalmente com o Gesualdo, ele não funcionava, caía muito de produção. Com o Cuca não, ele rendeu bem de primeiro volante e rendeu bem também meio como um meia ali, né? Um segundo volante barra meia. Então o Cuca tem sim coisas positivas, a própria questão do Marinho, né? Então não é realmente, né, como a gente coloca aqui, não é só a questão da blindagem, não é só a questão de montar uma família, mas são questões táticas, são, né, aproveitar também o potencial de alguns jogadores. Tem vários pontos que dá para criticar do Cuca, a indicação do Laércio, algumas indicações que até o pessoal brinca, né, transformando o muro, né? Tassiano por 10 milhões de reais, e, enfim, algumas coisas que o Elias, né? Por exemplo, se o Santos traz o Elias, provavelmente o Sandri não teria o mesmo espaço, né? E o Sandri foi uma ótima revelação do Santos neste ano, na minha opinião. Na verdade, desde o ano passado, né? Então, tem esses pontos, mas para mim o principal ponto que eu critico do Cuca é de fato a final da Libertadores, né? Ali eu acho que foi uma sucessão de decisões erradas, né? A estratégia, né, do time agredir bem menos, o time ficou meio que amarrado ali. Eu entendo o cuidado defensivo, eu entendo que tem sim que estudar o adversário, ter cuidados defensivos, ok, mas eu acho que realmente ficou uma coisa muito amarrada, o Santos praticamente não atacou, né? Houve algumas chances aí que o Matheus inclusive citou, mas foram muito poucas, né? O Santos poderia ter criado mais, poderia ter entrado, não necessariamente ter entrado com o Lucas Braga. Se ele preferiu entrar com o Sandro, tudo bem, mas a postura do time não me agradou, né? O Santos muito ali amarrado, tocando de lado, né? Teve momentos do jogo que o Santos ficou tocando a bola do goleiro para os zagueiros e vice-versa. Então, assim, realmente aquilo, né, não faz sentido, primeiro porque não é a cara do próprio Santos, né? Historicamente, de ser um time mais ofensivo, e segundo porque o próprio Santos, a estratégia que deu certo ao longo do campeonato foi uma estratégia de atacar. Eu lembro que a gente fez uma live aqui do podcast, né? Inclusive contou com a participação lá do Rod e do Marcelo, que eu já mando um abraço aqui também, né? Do Santos Futebolcast. E a gente comentava isso, foi um consenso que, olha, a gente imagina que o Cuca vai tentar entrar ali, fazer um meio que um abafo inicial, tentar fazer um gol, para que o Santos já tenha uma certa tranquilidade no jogo, pelo menos um gol, né? E a gente não viu isso, né? Eu até imaginei que no segundo tempo ele poderia fazer isso. Tem a questão do calor? Tem, embora eu relativize um pouco, porque Santos também é uma cidade quente, né? Santos é uma cidade bem quente. Então, assim, eu acho que o calor até, talvez por não jogar tanto em Santos, talvez os jogadores do Palmeiras tenham estranhado até mais o calor do que os do Santos. Mas, de modo geral... Eu acho que também o jogo da tarde prejudicou, né? Acho que normalmente jogos à noite do que jogar 5 da tarde, os jogadores sentem mais, né? Por isso que eu pontuei a questão lá do calor. Se bem que no final de semana os jogadores jogam também à tarde, né? Mas enfim, pode ter sido também, eu acho que é difícil a gente saber, mas exatamente se isso atrapalhou ou não, mas pode ter atrapalhado, embora eu acredite que os jogadores do Santos estejam mais acostumados com isso, por jogarem lá em Santos, né? E Santos é uma cidade bastante quente também, na maior parte do ano, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que o Cuca errou nessa postura. Algumas questões também pontuais do jogo, mas foram, né, por exemplo, colocar o Wellington Tim, que mal tinha jogado, colocar ali para jogar no lateral esquerdo, né? Enfim, querendo ou não, a jogada do Rony, na minha opinião, o Wellington Tim falha, porque ele dá muito espaço. Mas, enfim, o Cuca teve essas situações aí, embora eu também pondere, isso é uma coisa que eu particularmente sempre que possível pondero, porque eu acho que a arbitragem ruim, ela estraga campeonatos muitas vezes, né? Até houve um comentário aí do ex-presidente do Botafogo hoje, né, citando 95, e todo mundo nos grupos lembrando, mas 95, né, ele dizendo que 95 foi um acaso, o Botafogo ganhar, e todo mundo falou, não, na verdade não foi um acaso, na verdade foi um roubo, né? Porque, enfim, aquela arbitragem
ridícula, né, que foi feita contra o Santos, que tirou um título brasileiro do Santos. Então, as questões de arbitragem no jogo da final da Libertadores eu também pontuo, porque, por exemplo, o Cuca não deveria ter sido expulso. Para mim não foi lance para expulsão. O próprio Marcos Rocha, ele dá um pisão no goleiro do Santos, um lance antes, ou 2 lances antes ali do lance do lateral, fatídico lateral lá, né, que a bola sai, tem toda aquela confusão. Depois o próprio Marcos Rocha meio que colide ali, eu acho que vai com uma força desproporcional para cima do Cuca também. Então, teoricamente, o Marcos Rocha, no mínimo um cartãozinho amarelo pelo pisão e mais um cartão pela situação, deveria ter sido expulso. O Vina também lateral do Palmeiras, em 20 minutos de jogo, ele dá 3 entradas por trás do Marinho, né? Num lance do jogo ele vai lá, pega a bola com a mão, o juiz simplesmente vai lá, tira a bola da mão dele, o cara tá literalmente atrasando o jogo, o juiz não dá cartão, e depois o Cuca, porque vai pegar a bola que vem na direção do pé dele, ele vai e pega a bola, o Cuca é expulso. Então, assim, uma falta de critério absurda, né? E o Vina, pelas faltas que ele fez ao longo do jogo, né, se fosse expulso também não seria nenhum absurdo. Então a arbitragem para mim também foi ridícula, né? Mais uma vez uma arbitragem muito, muito ruim, lamentável, né? Com erros claros contra o Santos, mas a despeito de tudo isso, eu acho que pesou muito essa postura do Santos, os erros do Cuca. É uma pena, porque independentemente até já há informações, né, via imprensa que o Cuca já pensava em sair, independentemente de ele vencer ou não a Libertadores, pelo cansaço mental, por toda, né, por ter sido um trabalho desafiador e tudo mais. Mas é uma pena, né, para o próprio Cuca e para os jogadores, para esse elenco, eles mereciam demais esse título, na minha opinião. Mereciam demais, né? E aí, de repente, a gente vê o Palmeiras vencer, na minha visão, passando pelo River também, com uma ajuda generosa da arbitragem. Depois, em todas essas situações, um jogo ali, um jogador que nem está inscrito para o Mundial, o Breno Lopes lá, né? Mas tudo bem, foi lá, teve o seu mérito, uma bonita cabeçada, faz o gol. E aí o Santos, num lance desse, no finalzinho do jogo, né, o Santos ele acaba sendo penalizado e perde uma Libertadores que seria uma história muito bonita. É claro que eu sempre que possível vou lembrar assim, desse jogo contra o Grêmio, né, que, querendo ou não, já até meio que devolveu aquela eliminação de 2007, né, o jogo contra o Boca também, que foram um jogo que o Santos realmente passou por cima, e se tivesse metido 5, 6, não seria nenhum exagero, né? A gente sabe disso, mas fica essa marca, né, de não ter vencido a Libertadores, e uma pena, né, que o Cuca fez um trabalho tão bom ao longo da competição e no final, na minha visão, teve muitos erros ali, e para mim foram decisivos, porque se o Santos jogasse com uma postura mais ofensiva, ele teria muito mais chance de vencer. Poderia até perder 3-2, 2-1, sei lá, 4-3, mas seria uma coisa assim mais com a cara do Santos, né, como a gente conhece, ser mais ofensivo, e até algo que funcionou ao longo da competição, né, o Santos fazendo aquele abafo inicial, fazendo os gols no começo, tendo um pouco mais de tranquilidade para baixar um pouco as linhas, né, mas enfim, acho que foi uma estratégia inadequada, alguns erros também ao longo do jogo também, de substituições, tudo mais do Cuca, e realmente foi, né, não vejo a situação da expulsão como um erro, porque para mim não era para ele ter sido expulso. Mas essa questão da postura e das substituições, eu acho que ele errou bastante, né? Não colocar o Lucas Braga antes, né? Pelo menos no começo do segundo tempo. Agora, acabei me alongando aqui, mas sobre o novo técnico, acho que, né, realmente é algo que vai ser um consenso aqui entre a gente, pelo que eu senti das opiniões de vocês também. Tem que ser um cara com perfil ofensivo, tem que ser dentro do que o Santos pode pagar, né? O Santos não pode fazer loucura, né, pagar $1 milhão para a comissão do Crespo, que é um cara que eu vejo muito potencial, tem um perfil muito interessante, mas querendo ou não, começou faz muito pouco tempo e é uma aposta. O Thiago Nunes também é aposta. Não vou falar muito de nomes, porque há nomes inclusive em sigilo, né, que a gente não sabe, que estão sob sigilo. Pode ser que tenha uma grande surpresa aí, vem alguém que nem está sendo cogitado. Então não vou falar muito de nome, para mim é questão de perfil mesmo. Sim. Diga lá. Sim, né? Não, o Sampaoli e Gesualdo eram 2 nomes que o pessoal não estava entre os primeiros cotados. Exatamente. Apesar de eu achar que... A gente não sabe ainda como que essa gestão age. A gente tem poucas provas, né? Como essa gestão trabalha. Começou faz um mês. Então a gente não sabe como eles vão se portar nessa questão de negociação. Exatamente. Mas a questão do Thiago Nunes, ela acabou ficando pública, já se sabe que é uma conversa, mas
mas se sabe também que há outros nomes, né? Que o Santos está estudando, já conversou com outros nomes, então, de repente, acaba fechando com um nome que ninguém está esperando, né? Mas eu acho que o perfil é esse mesmo, é ofensivo, usar a base. Vai ser um ano, sim, de muita reestruturação financeira. Está muito claro que o Rueda vai procurar realmente enxugar bem as contas. Então, é um ano que pode ser que realmente o Santos não seja protagonista em nenhum campeonato. Há essa possibilidade, embora eu confie muito no potencial dos meninos, do Ivonei, do Sandri, de outros meninos. E eu acho que com contratações pontuais você pode ter uma liga interessante, o Santos brigar principalmente pelos mata-mata, né? Campeonatos mata-mata, mas está muito claro que vai ser um ano de reestruturação financeira para que o Santos comece a estancar um pouco essa sangria, né? Porque o Santos tem muitas dívidas de curto prazo, né? O Santos acumulou dívidas aí nas últimas 4 gestões, né? Até meio um pouco na gestão do rolo né? Contratos aí, por exemplo, contrato com a NBB, que é um contrato que, né, o Santos entende que tem, inclusive, um contrato lesivo ao clube, né? A diretoria atual entende isso. Então, e principalmente nas gestões aí do Modesto Roma, do Odílio e do Pérez, né? O Santos acumulou dívidas, né? Vendeu o Rodrigo, por exemplo, por um valor muito interessante, mas a dívida só aumentou. Então, assim, realmente a gestão financeira do Santos nos últimos 9, 10 anos ela foi muito ruim, né? E agora é a hora do Santos se reestruturar, e a torcida, espero que a torcida entenda essa realidade, né? E, claro, isso passa pelo técnico. Não dá para o Santos ter uma realidade de austeridade e contratar uma comissão por R$1 milhão por mês, né? Bom, vamos falar um pouquinho então do restante do brasileiro. O Santos tem mais 4 rodadas, o Santos tem 47 pontos, está na 10ª posição nesse momento, né? O Santos enfrenta ainda Coritiba em casa, Corinthians em casa, Fluminense em casa e fecha o campeonato contra o Bahia, lá na Bahia, né? Então, queria saber de vocês o que vocês pensam. Só um último pitaco meu também sobre técnico. Eu concordo com o Matheus, eu acho que pela situação do Cuca, assim, ele mostra claramente que ele está bem desmotivado, é o que ele passa para mim, tá? Que ele está realmente desmotivado. Então, se o Santos tiver essa possibilidade, até por isso que o Matheus colocou, né, do próprio Cuca ali, de repente não gostar e ficar aquele clima estranho, eu acho que o Santos deveria fazer sim a troca, né, para ter essa transição e o próprio técnico poder estudar ali no dia a dia também, ter mais embasamento para poder ajudar o Santos a fazer essa reformulação que vai ser feita, né? O Santos vai liberar vários jogadores, vai emprestar, vai ter vendas também, né? Mas sobre o restante do brasileiro, o que vocês pensam aí? Começar com o Matheus. Só dar um pitaco ainda sobre o novo treinador. Concordo com vocês sobre o Crespo. Quem é Crespo, com todo respeito, é um treinador que está começando aí, que mostra ser promissor, mas quem é Crespo pedir 1 milhão por mês ou 700 mil como noticiário? Então, Crespo você descarta, porque pediu um salário muito acima do que o Santos pode pagar. Então, Crespo, eu concordo com vocês que tem que sair do panorama do Santos, que pediu muito. O Santos tem que contratar um técnico que custe por volta de 500, no máximo 600 mil por mês, comissão inteira, né? Quando eu falo técnico, eu falo comissão técnica, porque agora os treinadores não trabalham mais com o seu salário, eles contam a comissão inteira. Os próprios clubes também fazem a comissão técnica inteira do seu trabalho. Então, tem que ser um cara... É o pacote, né? É o pacote, né? É um pacote. A comissão técnica custa no máximo 500, 600, se for um cara muito acima da média, se você abrir uma brecha, assim, uma exceção. Mas tem que ser nessa faixa salarial. E dos nomes que são ventilados, eu prefiro o Thiago Nunes, que hoje é o nome mais forte, apesar de não ter nada fechado, porque é um cara que mostrou um modelo vencedor no Atlético Paranaense, usou a base com o Fernando Diniz, o Bruno Guimarães, o Léo Pereira e o Renan Lodge não jogavam, com o Thiago Nunes esses caras jogaram, foram campeões, deram dinheiro para o Paranaense, então é um nome que mais me agrada, é o Thiago Nunes, que tem um perfil ofensivo. Foi mal no Corinthians, mas eu acho que você não pode condenar ninguém no fim da carreira do cara. O Cuca foi mal em 2 times e o Santos fez um trabalho bom. Então, eu acho que um trabalho ruim do Thiago Nunes não pode condenar ele para sempre. Então, eu acho que o Thiago Nunes é uma boa aposta.
É um cara que tem um perfil de usar a base, ele trabalhou na base do Atlético Paranaense no Sub-19, no Sub-23. Então é um bom nome. Outro bom nome que eu gosto é o Diniz. Seria, eu acho, até mais barato que o Thiago Nunes, mas não tem os títulos, né? Então eu acho que o Thiago Nunes e o Diniz teria uma rejeição da torcida forte. Até por isso eu acho que a diretoria foi em cima mais do Thiago Nunes. De estrangeiro eu acho muito caro para o Santos, questão do dólar. Normalmente eles querem ganhar com dólar e com um dólar fixado do dia. O São Paulo, nessa temporada no Atlético, no segundo ano dele, ele quer ganhar com o valor fixado do dia do dólar, então é muito complicado você trazer um treinador estrangeiro por causa dessa questão do dólar. Então, eu creio que vai ficar mais o nome brasileiro, porque o estrangeiro normalmente vai ficar mais caro e o Santos está priorizando a questão financeira. E daí, já emendando no Campeonato Brasileiro, eu acho que está muito acirrado. Corinthians, Bragantino, Ceará, Atlético Paranaense. Então vai ser uma briga muito, muito forte. E se o Santos quer classificar a pré-Libertadores, tem que ganhar os 3 jogos em casa e tentar alguma coisinha fora de casa na última rodada contra o Bahia. Então eu acho que vai ser uma briga bem acirrada e nenhum time mostra tá muito melhor que o outro, né? Tá muito equilibrado. Talvez o Bragantino um pouco melhor que os outros, mas está muito equilibrado. Todos os times têm uma tabela difícil. Eu creio que o Santos tem a tabela mais fácil, mas aí volta a questão do treinador. Será que o Cuca vai estar motivado? Se vier um novo treinador, será que o cara vai conseguir implantar um pouquinho da sua filosofia para conseguir os resultados? Então o Santos precisa se resolver internamente para conseguir fazer 3 grandes jogos em casa para conseguir essa vaga de Libertadores. Até porque, com todo respeito, quem discorda, para mim não tem comparação. Eu prefiro correr o risco de ser eliminado na pré-Libertadores do que jogar a Sul-Americana. Sul-Americana, um jogo de pré-Libertadores tem muito mais repercussão até que de um jogo de mata-mata de Sul-Americana. Libertadores você traz patrocínio. O Santos conseguiu na final da Libertadores um patrocínio muito bom, então traz patrocínio, traz visibilidade. É um campeonato que passa na TV fechada, na TV aberta. É um campeonato que mexe com o coração do torcedor. Então eu prefiro correr o risco de ser eliminado numa pré-Libertadores do que jogar uma Sul-Americana. Então o Santos tem que tentar muito se organizar internamente na questão do treinador e conseguir essas 3 vitórias em casa para conseguir essa vaguinha. E aí, Longo? Eu penso um pouco diferente do Matheus. Eu não vejo com essa abominação em disputar a Copa Sul-Americana, não. A Copa Sul-Americana ela mudou o formato a partir dessa nova temporada que vai entrar. Vai ter fase de grupos, aumentou a premiação. Então, eu não vejo com maus olhos jogar a Sul-Americana, não. Eu acredito até que o Santos tenha mais chances de conquistar um título da Sul-Americana do que da Libertadores. A campanha do Santos na última Libertadores foi um ponto fora da curva, eu acho que todo mundo concorda com isso. Então, nesse ano, que vai ser mais difícil ainda, que vai ser um ano marcado por dificuldades, eu não vejo problemas em disputar a Sul-Americana. E eu acredito que é o que vai acontecer, porque não vejo o Santos motivado para o Campeonato Brasileiro, vejo o Santos levando esse fim de brasileiro de maneira bem melancólica. O time não encaixa, eu não consigo enxergar o Santos vencendo e ultrapassando, por exemplo, até o Bragantino e o Ceará, que estão jogando mais bola que ele no momento. Então, eu não vejo com maus olhos disputar a Sul-Americana. Acho que é um título que o Santos não tem, é um título internacional, tem seu valor. Ir para a Libertadores e correr o risco de ser eliminado numa pré, porque existe essa possibilidade. Quem terminar em 8º no Brasileiro tem grande chance de pegar o São Lourenço na segunda fase da pré-Libertadores. Então, eu prefiro ficar na Sul-Americana, jogar a Sul-Americana do que ser eliminado na pré-Libertadores. Mas eu não acredito que o Santos vai conseguir vaga na Libertadores, não. Então, só uma coisa, Longo. Se o Santos passar na segunda fase, vai pegar um time, agora esqueci o nome, da Venezuela, e terminar em 8º na segunda fase da pré-Libertadores, que a gente chama de pré, mas fase anterior, e na terceira seria o São Lourenço da Argentina, um time chileno. Então eu respeito muito a opinião do Longo sobre preferir a Sul-Americana, mas eu creio que o Santos teria condições de chegar numa fase de grupos. O Santos é um time que tem uma camisa muito forte, a gente foi eliminado só uma vez, eu acho que na fase de grupos, depois foi eliminado nas 8º de finais, naquele caso do Santos, né, em 2018, então o Santos tem uma tradição. Na maioria das vezes que o Santos participa da Libertadores, chega nas quartas, né? É um padrão do Santos. O Santos normalmente chega nas quartas de final. Então,
pela tradição, pela camisa, pelo Santos ter bons valores, eu não acho que o Santos passaria vergonha. Lógico que tem a possibilidade de Santos cair numa pré-Libertadores. No futebol tudo pode acontecer. Mas eu prefiro correr... Uma zebra, né? Uma zebra, né? Uma zebra. Eu prefiro correr esse risco porque eu acho que a Libertadores tem uma visibilidade que é muito maior para o Santos conseguir patrocínio, o jogador fica mais atraído a jogar em um time que joga pré-Libertadores por todas essas questões financeiras. Até para o Santos é importante, mesmo se a gente não for campeão, é importante o Santos jogar essa Libertadores para conseguir questão de premiação que é maior, enfim, por uma série de fatores. Eu acho que a pré-Libertadores é melhor que a Sul-Americana, mas são pontos de vista. Eu acho que o Santos realmente, até um último pitaco sobre técnico, né? Eu acho que o Cuca, o que me faz assim entender que realmente tem que trocar, além dessa questão da Libertadores, que pesa muito, a própria desmotivação dele, né? Se ele tivesse bastante motivado e tal, e aceitasse, né, o Santos ali, a situação do Santos no ano que vem, de não contratar muitos, a mais os meninos da base, tudo bem, mas ele demonstra claramente na minha visão que ele está incomodado com isso, com essa situação do Santos de repente vender mais algum jogador, né, trazer poucos jogadores, né, usar bastante a base, né, ele está incomodado, ele gosta assim de trazer alguns jogadores prontos ali de confiança dele. Então até por isso, né, por esse combo aí, a final da Libertadores, esse desânimo dele e aparentemente por ele não entender, né, esse momento que o Santos vai passar de reestruturação, ele até entende, mas ele não está muito assim empolgado para participar disso, né, uma situação de um ano com poucos reforços e tudo mais. Eu acho que não tem jeito mesmo, é o fim do ciclo, tem que sair mesmo e o Santos tem que trazer outro treinador. Sobre o restante do brasileiro, eu acho que o Santos tem, independentemente da questão do técnico, os jogadores agora, sabe, é hora de mostrarem mesmo, os meninos que inclusive querem ter mais oportunidades, mostrarem seu valor, né? O Lucas Lourenço ganhou uma chance de jogar no segundo tempo, por exemplo, tenta, sabe, fazer de tudo para jogar melhor. O Lucas Lourenço é um menino que eu vejo muito potencial, mas tem uma questão física, oscila muito nos jogos ainda, né? Então, de repente, aproveitar esses jogos aí em casa do Santos para entrar, tentar comer a bola, jogar bem. O Santos tem 2 confrontos diretos, né, contra o Fluminense e contra o Corinthians, por essa vaga aí no G8. Eu acho que o Santos tem sim condições de fazer bons jogos. O Santos vai ter provavelmente a volta do Marinho, vai ter o Marinho nesses jogos, que é um jogador fundamental hoje para o Santos, né? E quando eu falo que o Santos tem a chance de não ser protagonista, de repente não ser necessariamente finalista ou ficar ali no G4 do brasileiro. Mas sempre tem aquela questão, né? E esse ano também mostrou muito isso, que mesmo com o time com algumas limitações ali, a camisa do Santos ela é incrível, né? Então, qualquer técnico que vier, ele pode ter certeza disso, que se ele fizer ali, colocar os meninos, né? Usar a essência do Santos, a ofensividade, tudo mais, que é uma coisa que a torcida abraça, se empolga. Muitas vezes a torcida até entende, né? Toma um revés, uma goleada, alguma coisa, por ser bastante ofensiva, a torcida entende, né? Como entendeu lá com o Sampaoli. Então, se o Santos tiver essa essência, usar essa essência com o próximo técnico, né? E jogar, né? De repente vai ser difícil ali, por ter um pouco mais de limitações, um pouco mais de meninos que ainda vão estar oscilando um pouco, vai ser difícil o Santos bater campeão. Mas o Santos pode sim, por que não, chegar a uma semifinal, uma final aí de campeonatos mata-mata, né? De repente uma própria Libertadores, uma Sul-Americana. Eu prefiro, né? Eu sou da opinião do Matheus, prefiro, né, a Libertadores. Eu acho que realmente, enfim, o Santos é um time que tem uma tradição muito grande na Libertadores, né? Lá atrás, né? É uma coisa que faz falta hoje, o Santos abriu mão até disputar algumas, para excursionar pelo mundo, porque era um time que apanhava pra caramba, o time do Pelé. A arbitragem era muito conivente com a violência, prejudicava o Santos já naquela época, e o Santos preferiu excursionar, né? O Santos já fazia excursões e usou as datas da Libertadores para excursionar ainda mais, né? Até para ajudar a bancar aquele time que em vários anos ali foi o time mais caro do mundo, né? O time do Santos do Pelé. Então, o Santos tem uma tradição muito grande, são 5 finais, esse século são 3 finais, né, no século XXI, e acho que tem que disputar sim. Acho que a chance de Santos cair na pré, ela é pequena. Claro que pode acontecer, porque de repente entra com salto alto, ou entra muito desconcentrado, né, faz algumas besteiras ali no jogo e pode perder o jogo sim.
mas o Santos realmente, essa questão de tradição, de se sentir seguro, confortável na competição, isso ajuda muito também, né? O Santos tem vários jogadores ali, jogadores com muita história na Libertadores, que ajudam a tranquilizar também os meninos. Então acho que a chance do Santos cair numa pré, ela é bem reduzida, né? Mas pode acontecer. De qualquer forma, eu prefiro que o Santos faça o máximo aí possível, né, para vencer as partidas. Primeiro, porque enfim, tem que fazer mesmo, claro, é obrigação jogar, honrar a camisa e fazer de tudo para vencer. E segundo, porque vai ser bom para o clube, muito bom para o clube pela questão financeira, e pode ser inclusive bom para até mesmo para um futuro técnico observar e enxergar algumas peças que estão meio apagadas aí, e esses jogadores ganharem mais espaço no ano que vem, na temporada que vem. A gente fala ano que vem, parece que 2020 não acabou, né? Mas a temporada que vem, né? Que vai começar com o Paulista. Então, acho que o Santos tem que fazer o possível, sim, prefiro, né, a Libertadores. Então, tem que fazer o possível, claro, é um consenso nosso aqui, né? Que o Santos tem que jogar, honrar a camisa, fazer o máximo para vencer os jogos. Mas em relação às competições, eu prefiro a Libertadores. A Sul-Americana, o Santos não venceu com esse nome, mas o Santos venceu a Taça Comebol, né, em 98, com Emerson Leão. Era meio que, assim, salvo engano, era até meio que um formato parecido, então era meio que a antiga Comebol, hoje é a Sul-Americana, né, mas com esse nome o Santos não venceu ainda. Mas, de qualquer forma, eu prefiro sim que o Santos vá para a Libertadores, encare aí. Vai ser a primeira vez, né, que o Santos pega uma pré-Libertadores, mas enfim, a classificação é a chance que o Santos tem agora, e se tudo der certo, aí o Santos avança para a fase de grupo, e espero que o Santos faça aí o melhor possível novamente nessa competição, né? Infelizmente, nessa final contra o Palmeiras, na minha visão, o Santos não jogou nem metade do que poderia ter jogado, por várias questões, inclusive os erros do Cuca, mas também de alguns jogadores, né, que também não foram tão bem, se acomodaram com a marcação e tal, mas é isso. Mas eu acredito que o Santos consegue. O Santos tem plenas condições de se classificar, porque se o Santos fizer as 3 vitórias em casa, ele vai ter 2 confrontos diretos que ele vai vencer, né? Principalmente contra o Corinthians, né, que está bem, acho que se não me engano está com a mesma pontuação, né, 47 pontos, e depois pega o Bahia, possivelmente pega o Bahia já rebaixado, né? Pode ser que o Bahia enfrente o Santos na última rodada rebaixado, ou seja, mais um jogo que o Santos poderia vencer também. Mas eu concordo com o Matheus que é legal definir o quanto antes a situação do técnico, e se for para trocar mesmo, que já faça a troca agora. Eu gostaria que fosse feita a troca já agora mesmo. Então, Felipe, o Corinthians tem um ponto a mais e joga na rodada, então ele pode abrir 4 pontos, só que o Santos vai ter um confronto direto que pode diminuir para 1. Então tá bem aberto ainda na questão da tabela do Campeonato Brasileiro. O que o Santos acho que tem que fazer é se resolver internamente. Vai ficar com o Cuca até dia 24, ou se o possível treinador não pode assumir, os pessoas têm que se resolver internamente e fazer um foco, né, de 4 jogos, criar uma mini meta entre eles, para terminar bem a temporada e conseguir essa vaga na Libertadores. Mas esse jogo Corinthians sem a menos não seria contra o próprio Santos? E ele nessa rodada ainda não jogou. A CBF jogou. Ah, verdade. O direto a rodada do final de semana eles não jogaram ainda, né? Isso. Vai ser Corinthians e Ceará, que é um jogo direto entre eles também. Um mata o outro, né? Bom, então estamos encerrando aqui mais um episódio, né? Essa semana aí, inclusive pelas informações que eu tenho, né? Acredito que o Matheus também tem, o Longo também tem. Essa semana deve ter essa definição, a oficialização, inclusive, se o Cuca fica ou não, se sai agora ou sai só no final do Brasileiro também. Já está prestes a acontecer, de repente, quando o programa estiver no ar aí, já pode ter essa definição. E a própria questão do técnico, eu acho que não vai demorar muito não. Essa gestão, aparentemente, ela gosta de antecipar algumas etapas, pelo que a gente tem percebido, então acho que é bem provável que a gente tenha uma definição aí nos próximos dias mesmo do técnico, né? Bom, um alô final aí, Longo, para a Nação Santista, um recado seu aí para o torcedor. Grande abraço para todo mundo, valeu sempre pelo apoio, por fortalecer o podcast, né? Se inscreve lá no canal, toda semana tem programa nosso, siga a gente no Instagram, no Twitter, que sempre tem conteúdo legal sobre o Santos. Valeu, pessoal, e valeu pela parceria de sempre também. Show de bola. E aí, Matheus? Um abraço para a torcida santista e uma correção aqui do jogo do Corinthians. O Corinthians, na última rodada, jogou com o Ceará e ganhou de 2-1.
Agora ele pegou o Atlético Paranaense, que é um confronto direto também, então... Verdade. É um jogo que eu acho que pro Santista é melhor empate, um empate, porque nenhum dos dois avança muito. Eu acho que é um resultado, um empate contra o Atlético Paranaense, e um resultado bom pro torcedor. Resultado bom pro Santos. Mandar um abraço pra galera que acompanha nosso podcast, pra curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal, que sempre tem conteúdo novo. Eu acho que o próximo conteúdo deve ser de treinador novo, que eu creio que o Santos vai resolver essa situação, encaminhar uma contratação até semana que vem. Um abraço a todos. Pessoal, um abraço. Diga lá, só fazer uma última observação aqui, que 8 de fevereiro, data que a gente está gravando o podcast, hoje faz um ano do nosso primeiro programa. Olha só. Então deixar um abraço aí para todo mundo que tem fortalecido a gente nesse ano. Espero que possamos continuar por mais anos e anos aqui com o podcast e sempre melhorando cada vez mais. É isso aí. Valeu, Longo, pela lembrança. Eu lembrava que era fevereiro, mas não lembrava a data. Bom, um grande abraço para todo mundo. Mandar um abraço especial aí para o pessoal do Santos Futebolcast, né? A gente tem feito alguns conteúdos aí juntos, né? Participaram da live nossa do pré-jogo aí pro Santos e Palmeiras, né? Que foi a final da Libertadores. Eu e o Matheus também participou de uma live aí na semana passada, né? O Longo teve alguns problemas, não pôde participar. Mas é isso, gente. Um abraço aí para todo mundo. Agradecer a parceria de sempre, né, do Matheus e Longo, né, um ano que a gente está aí nessa empreitada, né, muito legal, muito aprendizado, a gente já fez muitas coisas diferentes, assim, tenho certeza que nós três aprendemos muito. A gente começou a se aventurar também nas lives, né, gente? Então é isso e um grande abraço, vamos todo mundo se cuidar aí, né, eu sempre falo isso, né, não esquecer que a pandemia não acabou e, enfim, cuidar de quem a gente ama e como o Matheus falou, né, vamos esperar aí que na semana que vem a gente já tem um conteúdo, quem sabe já com o próximo técnico contratado ou encaminhado, para a gente poder debater também sobre esse novo treinador do Peixe aí. É isso, um grande abraço, fiquem com Deus, até mais.